Dispenseiros. Bem, vamos fazer uma oração inicial para a gente acelerar o processo. Pai, graças te damos por essa manhã, por estarmos aqui reunidos, que o Teu Espírito Santo venha nos inspirar e nos dar graça para que nós possamos transmitir o melhor ensinamento, isso que nós te pedimos nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. 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 Ministros e dispenseiros. A gente sabe, vem seguindo essa sequência de 1 Coríntios, né? Ainda aquela a aula anterior foi falar muito sobre a questão das divisões no seio, né? Havia aquelas divisões. Havia também uma desconfiança quanto ao ensinamento de Paulo, né? Muitos o acusavam de estar ensinando heresias, né? Então sempre vai existir essa defesa, né? Não na defesa na dimensão pessoal, mas a defesa do seu ensinamento, a defesa do evangelho, entendeu? É a defesa daquilo que ele ensinava como evangelho. Por isso a gente vai encontrar na lição dessa semana a palavra fidelidade, né? É fiel, do meu entendimento, é fiel ao ensinamento, né? Fiel aos ensinamentos de Cristo. Por isso que ele vai dizer que o que se requer dos dispenseiros, né? Na tradução da NVI vai usar o termo encarregado. Mas dispenseiro é mais bonitinho, né? Encarregado o que vocês lembram de encarregado, né? O cara lá da obra, né? Encarregado da obra. Sabe que é um dispenseiro que é um termo mais bonitinho, né? Vamos ler o texto lá da lição, né? Que fala a referência bíblica, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1 até o 5. Tem os termos, né? O termo não tá na outra versão, talvez versão de alguns de vocês, tenha ministro. Aqui na NVI tem servo, tá? Mesma coisa aqui que vai ter encarregado. Na outra tradução vai ter dispenseiro. E a gente vai verificar o significado de cada um desses termos para a gente entender o propósito. Mas eu gostaria, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, para vocês já ir refletindo no final, para no final vocês fazerem alguns comentários, né? A minha pergunta é a seguinte: a natureza do nosso chamado é abençoar ou ser abençoado? No final, a gente vai refletir sobre essa pergunta. A natureza do nosso chamado é abençoar ou ser abençoado? Eu vou dizer no final, eu vou dizer o porquê, a razão dessa pergunta. Mas vamos lá, né? Então, Paulo aqui começa dizendo assim: portanto, que todos nos considerem dispenseiros de Cristo, considerem servos de Cristo ou ministros de Cristo, encarregados ou dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer desses dispenseiros ou encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa, aqui no terceiro ele diz, pouco me importa ser julgado por vocês, aqui na dimensão pessoal, tá? Ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Curioso que aqui no terceiro, né,
que ele fala assim: não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Isso dá a entender que havia de fato, muitos juízos, né? Os membros ali daquela comunidade, alguns o julgavam de uma forma bem aguda, né? Aí ele vai dizer, nem eu julgo a mim mesmo, para você ver, ele faz um. Isso é uma coisa muito séria, né? Uma coisa seríssima, porque nós temos essa tendência, e eu diria, dentro desse ambiente da carnalidade, né? Às vezes a pessoa puxa muito esse termo carnalidade para uma questão pejorativa ou para a sexualidade. Mas carnalidade é tudo aqui, todos os vícios humanos, né? Que se manifestam, né? De forma maligna, né, digamos assim, né? É tudo aquilo dentro da natureza, dentro da nossa natureza que se manifesta para fazer o mal. Essa é um conceito aí, eu acho que Paulo coloca como carnalidade, né? É tudo aquilo que é manifesto, todos os nossos vícios que venham a prejudicar o outro, né? O próximo, né? E dentro ali da carnalidade tinha essa questão do juízo, do julgamento, né? Bem presente, bem manifesto ali dentro dos membros de Coríntios, sabe? Essa questão do juízo. E Paulo faz uma advertência, né? Porque, na verdade, não é uma prerrogativa humana, né? A gente tem que se limitar muito, digamos assim. Tem que se fazer muito esforço para não se entregar a digamos, essa tendência, a essa inclinação da nossa carne, né? Do nosso ser, da nossa alma, do juízo, né? O juízo sempre está muito presente, Samba, assim, e até às vezes você tem uma primeira impressão de alguma coisa e você já forma um juízo, né? Você já forma uma percepção acerca de uma pessoa, acerca de qualquer coisa, né? Então, essa semana, eu acho que quinta-feira eu trouxe um pensamento que eu achei muito interessante do Talmud, né? Que diz assim: nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como nós somos. Entendeu? Então, entre aquilo que é e aquilo que nós, digamos assim, interpretamos, há uma margem aí de juízo ou de julgamento, né? A gente tem que praticar naturalmente o discernimento. Ué, Discernimento é uma análise mais cuidadosa e mais profunda de determinada coisa ou de determinada pessoa. Você pode praticar o discernimento, e na Bíblia é muito estimulado praticar o discernir do espírito, né? você tá me ouvindo? Tu tá Estou lendo ouvindo, o sim. Talmud? Você tá lendo o Talmud? Não, é que eu peguei uma frase, porque da, da mensagem de quinta-feira eu fui Não, eu pesquisar vi. algumas coisas sobre o tempo, né? Hum. E achei essa frase do Talmud. Ah, tá. Não fiquei na dúvida se você tava lendo o Talmud. Não, não, imagina. Inclusive, eu tenho um negócio para lhe dar, um presente aí para lhe dar. Não sei se você Ah, que vai gostar. beleza. Eu vou no fundão hoje, hein? Então, achei essa frase interessante. Aí eu trouxe para a mensagem de quinta-feira, né? Que nós não vemos as coisas como são, e sim como nós somos, né? Ele fala muito da questão do julgar, né? Dessa percepção. Mas, assim, ele traz essa advertência muito clara, esse aspecto dessa carnalidade de muito juízo, e nós vemos isso muito dentro das nossas relações, seja ela relações eclesiásticas ou relações sociais, sempre essa questão do juízo ela está muito presente, né? Antes mesmo de nós, às vezes, ter um contato ou ter uma relação melhor com a pessoa para nós já temos aquele preconceito, né? Aquele conceito anterior. E isso Paulo faz e adverte, né? Que isso não é uma prerrogativa humana, né? Trazer uma sentença, isso é um termo muito pesado, né? Você decretar uma sentença sobre uma determinada pessoa ou uma sentença de juízo, né?
Porque quando você traz uma sentença, ali você bate um martelo, né? Então, Paulo diz assim, olha, isso não é uma prerrogativa humana, embora que vocês estejam fazendo isso por aí, né? Acerca da minha pessoa, né? E nem eu mesmo me julgo, né? Porque eu nem tenho competência de julgar a mim mesmo. Eu deixo isso para o Senhor, que é o perfeito juiz, né? Que pode fazer uma análise muito mais profunda de todos os vieses de uma situação, né? Então, o nosso juízo, ele sempre é muito falho, porque nós só temos a vista de um ponto, né? E às vezes tem muitos outros pontos de vista que nós ignoramos, e muitos pontos cegos, né? Muito bem. Então, ele traz, e Paulo, como mestre, ou como ensinador, ou como professor, ele sempre trazia essa questão das analogias, né? Quando você está ensinando alguma coisa, você tenta sempre reproduzir uma imagem na cabeça daqueles que estão sendo instruídos para assimilar melhor o conceito, né? Então, quando Paulo aqui ele fala sobre essas duas figuras, né? Dispenseiro e ministro, né? Ele está trazendo conceitos para a cabeça daqueles do seu público ali que eram conceitos que eles poderiam muito bem absorver, porque eles conheciam. Na verdade, esses dois conceitos são, na verdade, duas profissões, né? O dispenseiro e o ministro. O ministro tem até uma tradução lá na própria revista, no comentarista da revista, que eu achei interessante, vou ler para vocês. Porque ministro, dentro do nosso contexto atual, ganhou uma certa posição de glamour, né? De pessoa que está numa posição mais elevada e tal, ganhou essa conotação. Mas o ministro, dentro daquele contexto que ele estava ensinando lá em Corinto, né? E é muito bom a gente fazer esse resgate, porque a gente vai ter exatamente a fidelidade do texto, que diz assim, ó, ministro indica subordinação. Era usado originalmente para descrever um remador inferior em um navio, uma galera. Galera vem é um termo usado que era um navio, né? Na antiguidade. Lá era um navio onde provavelmente vocês já viram filmes, né? Principalmente se alguém já viu aquele filme do Ben-Hur, sabe? Você vai entender muito bem daquilo que eu estou falando agora. É aquela galera, aqueles remadores que ficavam ali embaixo, um cara tocando um bumbo e os caras remando, Então, o termo aqui vai se referir àqueles caras que ficavam remando lá embaixo, sabe? Eram escravos. E olha que termo Paulo vai trazer, né? Que figura, né? Que profissão Paulo vai trazer. Era mesmo a escória mesmo, para dar essa conotação de servo, daquele que serve, daquele que não está na plataforma, mas daquele que está lá no porão do navio remando, para dizer qual a submissão desse ministro, né? Daquele. E a questão outra, essa questão é do ministro, a outra é do dispenseiro. E a do dispenseiro é também interessante. Antigamente, o mordomo, dispenseiro também é chamado de mordomo, tá? O oicônomo. Dispenseiro é o oicônomo. Tem a ver com economia. Tem a ver com casa. Então, antigamente, o mordomo também era um escravo. Olha só, tanto o ministro lá em cima quanto o mordomo, o dispenseiro, também era escravo. Você vê, né? A questão as duas figuras que Paulo traz para trazer o seu ensinamento é de dois escravos. Tanto do ministro quanto do dispenseiro eram escravos, ou seja, eram pessoas submissas a uma vontade de um senhor, de um patrão, né? Antigamente o mordomo era um escravo de confiança que supervisionava a propriedade do patrão, os campos, as vinhas, as finanças, a alimentação, e os outros servos
da casa estavam sob o seu comando. Compreende? Então, dentro do primeiro verso, ele vai trazendo essas duas figuras, né? A figura do ministro e a figura do dispenseiro. Que o dispenseiro é aquele que administrava os bens de uma casa, né? Administrava os recursos, né, daquela casa, né? Aqui eu trouxe um conceito mais moderno, né? Para despenseiro. Dispenseiro também podemos utilizar como um mordomo, ou aquele que pratica a economia, né? É a arte de administrar bem a casa. Hoje, trata da produção, distribuição e consumo de bens. É a administração do sistema produtivo de um país ou região, ou seja, da casa em que vivemos. Então, nós vivemos, ou pelo menos dentro de um nível pequeno, né, de casa, nós praticamos economia, né? Nós praticamos a mordomia, seja daquilo que esteja sob os seus cuidados, né? Nós praticamos a questão do dispenseiro. Em qualquer nível de organização, você pratica, né, essa questão da economia, seja na sua casa, seja alguma coisa que é colocada sob os seus cuidados, né? Então você pratica esse dispenseiro. E o Paulo fala assim que o que se requer, o que é que se requer de um dispenseiro, né? Primeiro ele diz que tem que ter boa reputação, né? Você tem que ser honesto, íntegro. O que se requer dele é que ele seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, se preocupa com a sua reputação. Segundo ponto é que se encontre os dispenseiros, quer que ele se requer desses encarregados que sejam fiéis, né? Fiéis ao seu propósito, fiéis ao seu chamado, fiéis a não deturpar o ensinamento de Cristo, né? Cristo. Então, isso é o que se requer como caráter, né? Como integridade, é não deturpar, né? É não corromper, é essa fidelidade, né, que se requer. Então, no verso 3 e 4, ele vai fazer uma defesa, né, do seu ministério, do seu ensinamento. E temos aqui uma outra questão que no próprio verso 1 vai dizer que e todos nos considerem servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Mistérios de Deus, né? Essa palavra tão usada. Mistério, mistério, mistério. Acho que a gente sempre escuta muito isso, né? Principalmente dentro dos meios pentecostais, né? É sempre a questão daquilo que não foi revelado, do mistério, daquilo que está oculto, né? Só que essa palavra utilizada aqui no contexto que Paulo utiliza a palavra mistério é para, de fato, era para revelar o evangelho que em outras épocas estava oculto. Ou seja, era para revelar o Cristo de Deus. Toda a questão da antiga aliança, né? Há um mistério, e o mistério é justamente ligado a essa questão messiânica, né? Essa vinda do Cristo, do Messias, né? E Paulo coloca aqui essa questão do mistério como a revelação do Cristo e do seu ensinamento. Que ele vai dizer assim, o mistério que em outras épocas, sem outra, ocultos, agora revelado. Então, o que Paulo está trazendo ali para os coríntios é a revelação do Cristo, a revelação daquilo que estava oculto, de certa forma, na antiga aliança, e que ele, por intermédio do ensinamento, né, trazia
a luz trazia a revelação a esse mistério que estava oculto, né? Que é o Cristo e os ensinamentos alinhados com os ensinamentos de Cristo, né? O mistério aqui não tem nada a ver com essa questão do varejo que nós vemos hoje em dia, né? Assim, que é tudo mistério, mistério, como uma coisa oculta, como uma coisa que vai ser revelada, mas isso é mais na dimensão pessoal, né? Não é, gente? Assim, o que eu vejo muito é duas coisinhas, dois pontos que eu gostaria de colocar aqui com vocês, que é essa questão da revelação para o varejo, né? Tão comum nos nossos meios, né? E tão perigoso, né? Porque acaba deturpando muito o ensinamento do evangelho, né? Essa questão da revelação para o varejo, para a pessoa, para o indivíduo. E a gente observa muito isso e eu tenho quase, assim, 20 anos que estou nesse meio, e o meu meio de comunhão sempre foi entre esse meio neopentecostal e pentecostal, né? E assim, a modo de vocês, já vi muita coisa, né? Assim, coisas assim absurdas, o uso indevido. E isso é uma cultura, sabe? É uma cultura, esse uso indevido do dom, sabe? O que traz uma banalidade terrível. Porque você. Aí depois aí a gente tem que praticar a questão do discernimento, né? Discernir, fazer, julgar mesmo o que é ação humana, o que é ação divina, porque ao longo do tempo se formou uma cultura, sabe? E é muito difícil lidar com cultura, com uma questão já consolidada entre o povo, entre as pessoas, porque já tem aquele formato. Essa semana eu estava discutindo, não, discutindo no sentido de um debate saudável, né? Assim como a gente fez um debate aí no grupo sobre vinda de Jesus, e, e, e a questão do tempo, né, de escatologia, que me gerou uma pregação que fiz na quinta-feira, né? Então, existem certas discussões que nos inspiram. E essa semana está discutindo com o casal sobre essa questão do culto público e do ajuntamento de pessoas para o culto público, sabe? Aí, como ela é do meu pentecostal e tal, e a gente somos, enfim, e ela disse, não, eu gosto de ir para o culto, porque lá, assim, sabe, eu não gosto daquela questão de ficar parado e tal, eu gosto de me expressar e tudo mais. Aí eu falei para ela assim, tudo bem, isso faz parte de uma cultura, só que a gente tem que diferenciar aquilo que é a ação humana e aquilo que é a ação divina, sabe? Aquilo que é a ação do espírito e aquilo que é a ação da carnalidade, mais uma vez trazendo o termo carnalidade como um aspecto da natureza humana, sabe? E eu falei para ela assim, olha, a maioria das coisas que se fazem dentro de um culto público, dentro da cultura pentecostal, uma maioria das coisas é ação carnal, é ação do ser humano, expressão da sua vaidade, sabe? Chamando para si. Isso é feito de uma forma que, às vezes, como se tornou uma cultura, cai no automático e as pessoas nem percebem que estão fazendo aquilo. Né? Porque a ação espiritual em conjunto ou em grupo, quando Deus age ali espiritualmente, é para beneficiar o contexto geral, o coletivo, sabe? Deus nunca vai fazer, por exemplo, num culto público, uma ação que beneficie um indivíduo. Ou seja, a ação do Espírito, ela sempre vem no intuito de abençoar o coletivo. E você é abençoado dentro daquele coletivo. E eu estava falando para ela que, às vezes, dentro dessa composição, as pessoas se exaltam, as pessoas, sabe, e gritam e chamam e querem chamar a atenção para si, sabe? Só que se a pessoa for analisar, a pessoa está querendo
destaque, sabe? E muitas vezes, como se torna uma cultura, isso aí é como se fosse jactância de espiritualidade. A pessoa quer demonstrar que é espiritual, mas dentro de um contexto público, sabe? E às vezes não é essa ação mais exaltada não construiu um benefício coletivo, sabe? Foi uma ação reverberando uma vaidade pessoal. Tá? Isso é complicado porque às vezes a gente discutindo isso pode dar a conotação de que é tudo carnalidade. Não, isso prejudica o discernimento, sabe? Porque confunde a ação do espírito com a ação da carne humana, da ação humana. Compreende? É, E eu gostaria de trazer essa questão da dimensão, da revelação da dimensão coletiva, da dimensão individual, e isso Paulo vai tentar, né? Mais para frente vai ter lições falando sobre isso, ele vai tentar nortear isso, colocar uma ordem nessa questão pública, sabe? E ele diz assim, olha, se você quer exercer algum dom de natureza confessional, que não venha a beneficiar o corpo ou a coletividade, faça isso em casa. Faça isso na sua intimidade. Porque se for para a manifestação de um dom, esse dom tem que ser para um propósito coletivo. Entende? Então, há uma construção aí, aí se torna meio que uma confusão. Sabe? Que cada um quer exercer a sua, sabe, a sua vaidade, o seu dom, quer aparecer, quer performar, né? Para que possa ser identificado ou ser reconhecido como uma pessoa que é detentora de um dom, sabe? E todo exercício de dons é para, pelo menos na dimensão pública, é no sentido de abençoar todo aquele público, de abençoar todo aquele corpo, entende? Aí a gente vai ter mais clareza do que a ação humana e do que a ação do espírito. Bem, e outra questão que eu gostaria de colocar, e depois a gente já vai para o final, é essa questão do, sabe, que as pessoas, isso se tornou uma grife, né? Uma grife, né? O meu ministério se tornou uma grife, né? Nos tempos atuais, que a pessoa é detentora do meu ministério, é o meu ministério, sabe? Isso é uma questão do meu ponto de vista que também se tornou uma cultura. O ministério, o ministério não pertence a nenhum homem. Você pode exercer uma função dentro do ministério do Espírito. O ministério é do Espírito Santo, que concede aos homens dons e funções para ser utilizados, mais uma vez, dentro de um propósito coletivo. Né? E a pessoa, quando detém o ministério, aí a gente cai numa questão de consumo. E aí depois eu vou entrar na nossa pergunta. É o consumo pessoal. É a cultura religiosa se miscuindo com a cultura secular, sabe? Porque no meu ministério eu curo, eu se produz emprego, casamento e tudo mais, sabe? É a vertente consumista, é a vertente que coloca Deus como esse promotor de benefício, é o Deus meio, onde você vai se chegar a um fim para você, para o seu benefício. Isso é carnalidade. Porque isso se tornou um jargão público, isso se tornou também
uma forma de instruir e de ensinar, que é chamar as pessoas ou instruir as pessoas a serem abençoadas, a buscar a sua bênção. Eu quero ser abençoado, sabe? Eu vou buscar a minha bênção. Existe até... E isso é uma cultura até na própria arte. Se você for escutar louvores, os louvores principalmente mais modernos, que se tornou meio que uma commodity, uma mercadoria, onde se promove a bênção, eu vou buscar meu milagre, o eu vai estar sempre muito, o pronome eu vai estar sempre muito presente nas letras, porque é a questão do benefício pessoal, é a questão do mercado, é a questão de eu conseguir bens, eu conseguir projeção social, eu conseguir isso, eu conseguir aquilo, entendeu? E o grande promotor desses sonhos, ou dessa magia mística, é o Deus, sabe? Deus vai promover tudo isso na sua vida. Isso é daqui para lá e de lá para cá. Porque há também uma promoção nesse sentido de ir buscar a bênção, entendeu? De ser abençoado. E isso é uma ferramenta, tornou-se uma ferramenta de marketing religioso, de atrair as pessoas para serem abençoadas e para entrar nessa questão do egoísmo, do egocentrismo, onde cada um vê o seu lado e cada um busca a sua bênção. Isso é idolátrico. Isso é uma posição idolátrica, porque transforma Deus no meio e não no fim. Isso é uma questão idolátrica, sabe? E o cara adota o meu ministério, porque no meu ministério ele passa a ser a figura intermediadora de todo esse mercado, de toda essa questão, de toda essa promoção, de toda essa projeção, sabe? Por isso que você vê na cultura evangélica de nossa época, ou até na cultura católica também, a ênfase da busca do dom, seja o dom espiritual, como buscar o dom espiritual, esse foi o motivo também da discussão, buscar o dom espiritual como uma forma de promoção pessoal, ou se não, buscar a questão dos bens mesmo para uma projeção social e de benefícios, sabe? Então, isso é complicado, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, porque isso ganha, queridos, com o decorrer do tempo, uma certa legitimidade, sabe? Isso ganha legitimidade e é uma deturpação, na verdade, do Evangelho do Cristo. Aí por isso que Paulo coloca esse termo fidelidade, porque é uma deturpação do ensinamento. Ele diz assim, olha, eu não deturpo para ganho pessoal ou para projeção pessoal. Vocês podem até falar de mim, mas não, o ensinamento que eu trago é um ensinamento em linha com Cristo, sabe? Não produzo deturpação. E o que a gente vê é essa deturpação. E essa deturpação é que atrai pessoas, porque atrai pessoas na mesma ferramenta de mercado, que é o marketing, que é a projeção da bênção, sabe? Do ganho, do benefício, do lucro. Por exemplo, na nossa comunidade, a nossa pequena comunidade, né, eu não vejo muito essa questão, e não vejo, e graças a Deus não vejo, essa projeção do nível pessoal, sabe? Essa atração, essa atrair as pessoas para esse ganho, para esse do nível individual, do nível de mercado, e por isso talvez que não seja tão atrativo. Porque se você abrir essa vertente, vai encher, porque é sempre a questão do nível pessoal, do ganho, sabe? Da bênção. Eu vou ali porque ali tem bênção, eu vou ali porque ali as pessoas falam em línguas e acontece um movimento, eu vou ali porque é a campanha do emprego, é a campanha do relacionamento, é a campanha do não sei o quê, da saúde.
Então, nessa relação deturpatória, Deus passa a ser um meio. Isso é um sintoma muito grave da relacionalidade espiritual de nossa época, essa transformação de Deus como uma mercadoria, de Deus como um meio de se alcançar algo final, que não é Deus, que não é a própria espiritualidade, mas sim são coisas. São coisas para mim como pessoa de projeção pessoal, ou coisas no sentido material. Isso é uma relação deturpada que está contaminando todo o relacionamento de igreja, daquilo que conhecemos como igreja, sabe? Toda essa deturpação, toda essa mistura política, porque no final das contas é tudo no intuito de alcançar poder, benefícios e tudo mais, e há uma corrupção. Compreende, querido? Por isso, essa é uma deturpação do ensino e da instrução, que graças a Deus eu não vejo muito na nossa comunidade, talvez ela claro que tem outros problemas, outros vícios e outros defeitos, mas não seja um ambiente tão atrativo aos olhos humanos, porque não segue muito essa linha da questão materialista, né? Propriamente dita, do benefício pessoal, do nível da dimensão individual. Por isso, a razão da minha pergunta, a natureza do nosso chamado, como dispenseiros, como ministros de Cristo. E eu acredito que quando Paulo coloca ministério, ele coloca na dimensão da igreja, na dimensão do corpo, sabe? Nós fazemos parte de um ministério que está para além de nós, entendeu? Nós somos engajados. 2 Pedro, 1 Pedro 2, 9, 10, ele fala sobre isso, sobre o sacerdócio universal, né? Sobre o sacerdócio universal, o sacerdócio de todos aqueles que são cristãos em Cristo, que passam a fazer parte de um ministério, só que não é o meu ministério, é o ministério do Espírito Santo, no qual eu exerço como ministro, ou como um servo, ou como escravo de Cristo. Eu exerço aquele dom que a mim foi concedido, seja em forma de função, seja em forma de ser. É claro que é em forma de serviço, né? Mas eu não detenho essa posição elevada, nem ninguém detém essa posição elevada. Não existe essa hierarquização que a gente vê por aí afora, aparecendo. Enfim, queridos, isso não se limita a um corpo de obreiros ou a um pastor, não, isso é um ministério exercido por toda a igreja, cada um dentro do seu dom, cada um dentro daquilo que foi chamado, sabe, para exercer serviço. E isso que eu estou falando com vocês aqui nesse dia é mistérios de Deus no sentido de revelação, de municiar, de alimentar, né? Essa capacidade de distribuir o ensinamento, o alimento espiritual. Isso é um serviço, isso é um dom, uma função, entendeu? Dentro do corpo. Portanto, querido, deixo a pergunta e encerro a minha participação nesse sentido. E volto a pergunta para vocês. A natureza do nosso chamado é abençoar ou ser abençoado? Aí para vocês. Eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza. Que a natureza do nosso chamado é tanto abençoar e ser abençoado. Ser abençoado como? Ser abençoado na vida eterna, ser abençoado em conhecer o Deus único, ser abençoado no perdão dos pecados. Então, para mim, essa é a maior bênção. Não é ter um carro novo, não é ter uma casa. Lógico que me sinto abençoado por isso, mas não é esse o objetivo de Cristo. Mas o objetivo de Cristo é a revelação da vida eterna, é a revelação da salvação. Para mim, essa é a maior bênção. E a missão do cristão, já que ele recebeu essa bênção, é perpetuar essa bênção. Então, ele vai abençoar o próximo com essa bênção. Não é como você falou, não é chegando numa igreja e prometendo que ali ele vai ter bênçãos. Lógico que você pode
orar para o irmão ter um emprego, você pode orar para o irmão conseguir a cura, mas aí aquela fé que veio pelo emprego que talvez não venha, pela cura que talvez não venha, vai ficar baseada em objetivos materiais que podem não vir, então essa fé ela é rala. Eu falo isso porque tem um amigo meu, eu sempre comento sobre ele, que ele baseou toda a fé dele na cura da mãe. Como a mãe dele faleceu, e a mãe dele já era idosa, mas a mãe dele teve um câncer, assim, pegou ela rápido, e ele baseou toda a fé dele, começou a ir a tudo quanto é culto, tudo quanto é igreja, para poder salvar a mãe dele, e essa cura não veio, ele simplesmente hoje é ateu, ele renega Deus, renega Cristo, ele não acredita em fé nenhuma, porque ele baseou a fé dele somente nisso. E tem uma música que fala, que eu gosto muito dessa música, se quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus, se a graça vir, ele é Deus, e vai falando, né? Se vier, é Deus, se não der, ele é Deus. Então a gente tem que ver isso. Se ele me der a bênção material, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. A gente tem que ter maturidade espiritual para enxergar a soberania de Deus. Então, o cristão tem, assim, a gente estava até discutindo outro dia a questão do estudo, acho que o estudo é fundamental para você reconhecer essa soberania de Deus através da palavra. Através do estudo da Bíblia, você reconhece a soberania de Deus. Não tem nenhum momento do Evangelho que está ali que Jesus prometeu que é dar bênção aos materiais. Ele falou que o filho do homem é igual a raposa. Não, a raposa tem covil, o pássaro tem seus ninhos, e o filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. É isso que ele promete. Ó, não tenho nada e não vou te dar nada material, mas eu vou te dar o reino dos céus. E é essa bênção que a gente tem que conceder aos nossos irmãos, fazer eles acreditarem nisso, para não perderem a fé por questões materiais. A minha intenção de colocar essa pergunta de uma forma, de uma dicotomia maniqueísta, porque justamente é nisso aí que se ganha a legitimidade para anunciar, às vezes, um evangelho materialista. Sabe? Então eu não vou ser abençoado, entendeu? Nesse sentido de que, então não vou buscar minha bênção. A bênção, ela é legítima, então eu tenho que buscar minha bênção, entende? Mas a natureza em si, o propósito final, a essência da coisa, não é buscar a bênção. A bênção, ela vem naturalmente. Isso aí é uma questão, enfim. Mas eu gostaria de trazer nesse sentido mesmo, do chamado ou do exercício do ministério. Entendeu? Do exercício do ministério, que Deus não prometeu bênção material para ninguém. Inclusive, até que o Paulo, ao longo do Coríntios, ele vai dizer assim, olha, nós somos vituperados, nós passamos por muitas fragilidades e passamos por isso e por aquilo tudo, para que vocês sejam enriquecidos, né? E dentro dessa concepção de modernidade, existe essa questão do chamado do povo. O povo está sendo chamado para ser abençoado, entendeu? Dentro desse ensinamento que o povo é chamado, não no sentido de abençoar, no sentido de renúncia, mas no sentido de ganho. Sabe? Nunca é levantado esse aspecto do ponto de vista humano da renúncia, é sempre levado no aspecto do ganho, sabe? Da concepção materialista, secular do ganho. Então venha para Deus que você vai sempre ganhar. Sabe? Essa vai nesse sentido, né? Nesse sentido desse chamamento ou desse marketing. Entendeu? É claro que nós somos mais que abençoados, entendeu? Dentro da percepção geral, para aqueles que têm um relacionamento com Deus de forma fiel, como Paulo fala, claro que nós somos abençoados porque a nossa visão não está limitada a esse contexto material. A nossa visão, a nossa concepção, ela transcende para valores muito maiores e melhores, né? E a nossa bênção é mais dentro dessa dimensão. Mas esse ensinamento marqueteiro, ele ganha essa legitimidade, se transforma numa cultura até dicotomista, né? Então não devo buscar a bênção. Então Deus não vai abençoar. Entendeu? Para se ganhar uma legitimidade nisso. Entendeu, Darley? Essa a minha intenção de fazer essa colocação. Porque como isso vai se tornando uma cultura
pervertida, né? E anunciada, né? Bem, vamos lá, gente. Quem quer participar mais? A gente pensa muito em bênção como algo material, né? Mas eu acho que está mais atrelado a atitudes, né? Você fazer pelo outro, né? Eu fico imaginando as pessoas que recebem presente, né? Recebem um presente. Ela fica feliz porque está recebendo um presente, mas assim, há um grau de satisfação muito grande daquele que dá, porque quando você olha a outra recebendo, né, e se satisfazendo com aquele presente, né, isso promove no coração, na vida de quem dá, algo maior, né, você se sente útil, né, se sente, você se, eu estou fazendo a coisa certa. Isso como a gente analisa como um mero presente, mas quando a gente coloca como uma atitude, né? Você abençoar as pessoas com atitude, com o seu andar, com seu, né, com promover nas pessoas a bênção de Deus, vamos dizer assim. Eu acho isso muito mais altruísta, muito maior, né, do que quando a gente pensa numa bênção em somente dar um presente. É importante, né? É claro que o ato de você dar alguma coisa, um objeto, ou que seja, isso promove um abençoar. Mas o abençoar vai muito além de ganhar alguma coisa palpável. Está mais atrelado, eu penso dessa forma, né? E a gente divide dessa forma, né? Que abençoar é justamente a gratificação de quem dá, de quem está abençoando, né? Você ver no olhar da pessoa ali aquela satisfação, e isso promove uma satisfação também de quem abençoa. Então, por isso a gente, quando nós falamos muito na igreja que se você quer ser abençoado, você abençoa, porque não porque você vai chegar um carro na sua porta, Deus vai te dar. Você vê o grau de satisfação do outro que está recebendo. Tá? Isso não tem preço. Né? É igual quando você faz algo para o seu filho, né? E ele não está esperando e ele fica ali encantado com aquilo, fica surpreso, né? E isso te dá um grau de satisfação muito grande. Então, esse retorno da bênção, né? Que eu acho tão gratificante e importante para a nossa vida. Amém. Só isso que eu queria contribuir. Quer participar mais? Quer contribuir? Deixa eu falar um pouquinho aqui, Ayrton. Por favor. Vou polemizar, hein? Porque eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, então eu vou ter que polemizar. O que acontece, cara? Eu penso muito que... Isso aí é a frase de Jesus, tá? O problema é dele, ele usou antes de mim, azar dele. Então eu não vim para trazer paz, eu tenho que polemizar. Eu penso muito, Ayrton, eu vou voltar com o meu canal, porque quando eu voltar, eu vou ter que deixar de ser pastor de igreja, pastor em qualquer igreja, para ficar só polemizando, porque a igreja hoje no Brasil e no mundo evangélica está muito doente e com pouquíssimos valores reais. Por que eu estou dizendo isso? Em cima da tua pergunta, eu cresci ouvindo um pastor que foi pobre a vida inteira. Ele só foi rico quando os filhos cresceram e o tornaram rico, porque os filhos vieram com a ideia de que o homem de Deus tem que ser abençoado. Tudo bem, eu não vou contra, porque ele passou muitas dificuldades a vida inteira, pregou, foi missionário pegando febre amarela, malária, ele pegou todas as doenças tropicais, por testemunha, ele pegou todas elas, pregando aqui na América do Sul, no Amazonas, em vários lugares. E pregou fora do Brasil, fora da América do Sul também. Mas ele sempre dizia, né, que eu nunca ouvi uma pregação dele, nunca ouvi nenhuma ministração dele que falasse sobre carro, ganho, emprego. E todas as pregações dele eram sempre muito inclusivas, muito inclusivas. E ele dizia, por exemplo, que na época que eu era adolescente, né, ele mandava os jovens pregarem em Copacabana. O Luiz Cláudio, que é um cara que tem 5 anos mais velho que eu, quando eu tinha 14, ele já tinha 19.
4 anos, né? Eu tinha 14, ele tinha 18. E aí ele ia com a turma, eu não podia ir porque era menor de idade. Mas quem era maior podia ir pregar na Praia de Copacabana e pregava para aquele pessoal que era para as prostitutas e tal, essa coisa toda. Então o pessoal saía da igreja, olha isso, o pessoal saía da igreja para ir para a zona de prostituição, zonas de prostituição para pregar o evangelho. Tá? E dizia que as prostitutas, e o pastor Túlio ele dizia o seguinte: nenhum de nós é mais santo do que uma prostituta, porque quando Deus olha para nós, e uma coisa que eu sempre ouvi dele foi isso: Deus olha para os homens dos céus e vê todos os homens rigorosamente iguais. Não existe o menor, maior ou pior diante de Deus, menor ou maior, não existe. Então a pregação dele sempre foi muito essa pregação de trazer as pessoas para perto. E uma vez ele disse que estava pregando num lugar que só tinha índio, aqui no Brasil mesmo, né? E as menininhas, né, todas nuas. Ele falou assim: meus irmãos, ali as meninas todas nuas, das mais novas às mais velhas. E aí foi um pessoal que estava com ele, né, e cobriu as vergonhas das meninas da cintura para baixo, porque por causa dos homens, não por causa delas. E aí ele falou o seguinte: falou, meus irmãos, eu não me ofendi, não pedi para não cobrir as meninas por causa nossa, não era por causa delas. E aí veio uma pessoa e falou: vou pedir para ela cobrir os peitos. Não, eu não. Aí ele falou uma coisa que para mim, na época, era garoto, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, numa pregação, ele dizendo isso. Ele falou o seguinte: olha, eu não vim aqui para pregar a nossa cultura, eu vim aqui para pregar o Jesus, e Jesus está acima de cultura, então deixa elas com os peitos dela de fora, não tem problema nenhum. Quando a gente for embora, elas vão continuar sendo o que elas são. Ou seja, ele foi lá para pregar o evangelho do Cristo, para falar sobre salvação eterna, e admitidamente ele dizia que quando eles fossem embora, eles tinham que continuar sendo quem são. A única coisa que se inseriria em sua cultura seria o evangelho do Cristo, e não a cultura do branco, seria isso. Por que eu estou contando isso tudo? Porque a igreja hoje está doente, tá? A igreja hoje é uma igreja que quer ser abençoada. A igreja hoje é uma igreja, ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, ninguém quer correr atrás, todo mundo atrela isso a Cristo. E nós somos hoje os grandes juízes dessa terra. Os grandes juízes. Essa semana, não é exagero, essa semana eu recebi pelo menos 4 convites de pastores, amigos meus, para assinar um abaixo-assinado contra o Ed Renekiewicz. Eu discuti com eu falei: cara, eu não fui chamado para ser juiz. Não fui. E aí eu usei esse texto que você falou: se o próprio Paulo diz que ele não era juiz de si mesmo, quem sou eu para julgar o outro? Eu falei: cara, preste atenção, o Cristo da cruz veio aqui e no maior sermão da humanidade, ele gastou 1/3 desse sermão ensinando a gente a não julgar o outro. Não julgar. Ele ficou no capítulo 7, capítulo 8, ele falou, capítulo 5 e 6, ele fala sobre as bem-aventuranças daqueles que querem se aproximar de Deus. E gasta quase que todo o capítulo 7 e 8, ele gasta 1/3 do sermão dele ensinando as pessoas a não julgarem. E aí, para quem está descontextualizado, o Ed Renekiewicz, num trecho da mensagem dele, ele disse o seguinte: nós precisamos atualizar a Bíblia. Porque não podemos, olha, aí eu expliquei isso para a pessoa, nós precisamos atualizar a Bíblia, porque não podemos ler a Bíblia com os olhos de agora, porque uma leitura da Bíblia literal nos traria prejuízos, então precisamos atualizar. Eu falei: cara, eu vou falar uma coisa para você, o que eu mais fiz na minha vida foi exegese, de verdade. Então, interpretação textual, eu posso te falar um pouquinho, falei para esse meu amigo que brigou, de 4 eu briguei com 1. Que é o que eu tive mais coragem de brigar, e é o mais brabo. Eu falei: vou brigar com esse que é o mais siri na lata. E já tá resolvido. Só pra vocês terem ideia, já tá resolvido. E ele acabou me dando razão no final, mas não deu razão sem dar razão. Deu razão sem dizer que dava. Falou que não ia mais assinar um abaixo-assinado, mas que também não concordava comigo. Bom, se você já não vai assinar, tá ótimo. Porque eu falei o seguinte: cara, o que esse cara está dizendo é que atualizar não é atualizar o texto, é atualizar a leitura para fazer uma leitura diacrônica e não uma leitura sincrônica. O que é uma leitura diacrônica? É ler o texto sagrado com os olhos daquela época e não com os dessa época. Então, quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa, é uma leitura daquela época. Eu não sou o cabeça da minha casa, e nem quero ser. Se minha mulher pegar a bolsa dela agora e falar assim: vou passar 3 dias na casa da minha mãe, é um problema seu, eu não tenho que mandar nela. Isso é uma leitura diacrônica. E se eu for ler a leitura, eu falei para ele: se eu for ler a Bíblia literalmente, no sentido literal, eu tenho que dizer para ela se ela vai ou se ela não vai. Quem manda sou eu. Isso é um erro. Isso é um erro porque esse texto diacrônico ele diz respeito àquela sociedade e não a essa.
Mas, quando a Bíblia diz também, se você repreendeu o teu filho uma vez, repreendeu o teu filho 2 vezes, repreendeu o teu filho 3 vezes, e ainda se ele não se arrepender, leva o teu filho para frente do acampamento e mata na frente de todo mundo, porque ele vai trazer maldição para tua casa. Ninguém faz isso. Então as pessoas, eu falei, aí a minha pergunta para ele foi o seguinte, cara, vamos lá, você lê a Bíblia ou você lê o que as pessoas dizem sobre a Bíblia? A tua teologia é baseada no que as pessoas dizem sobre a Bíblia, ou seja, sobre o que os teólogos falam sobre a Bíblia, ou no que você conclui sobre a Bíblia? Ah, eu leio tudo. Não, você não lê tudo. Porque qual é a tua frequência regular de leitura da Bíblia? Ah, eu tenho que confessar que a minha leitura da Bíblia é muito pouca. Ele é um cara sincero. Minha leitura da Bíblia é muito pouca. Nem devocional eu faço. Falei, cara, olha só, eu gosto muito de você, mas o problema hoje dos pastores é, sentaram na cadeira de juízes. E ao invés de fazer o que Jesus falou, quando você acha que teu irmão está errado, chama alguém, vai sozinho até ele e diz assim, cara, eu acho que você errou. Vai sozinho até ele, eu acho que você errou. Aí você vai até ele, isso é o que o Jesus da cruz diz. Se ele não se arrepender e não for a público se retratar, você chama alguém, vai até ele com essa pessoa com testemunho e diz assim, olha só, essa pessoa aqui é meu testemunho, eu acho que você errou. Se ele não se arrepender, isso se for considerado um erro, você traz para toda a comunidade, para a comunidade, no caso, cristã, e vai dizer assim, é erro ou não é erro? Aí ele vai ter que se explicar para a comunidade cristã. Se for um erro, aí ele tem que ser julgado de acordo com a lei. Mas, novamente, isso é um estudo diacrônico. Quando a gente fala, por exemplo, eu falei para ele do Ed René, eu tenho que ir a ele e falar assim, vem cá, foi isso que você falou? Com certeza ele estava falando de uma leitura diacrônica. Só via, falei, cara, pega a mensagem toda. É um erro diacrônico. O que os pastores fizeram, de um modo geral, a maioria esmagadora dos pastores de direita, pegaram o cara, colocaram na cruz e disseram, esse homem não pode mais ser ouvido. E isso é um crime, porque é um cara que tem um profundo conhecimento da palavra, um cara que tem um profundo conhecimento, comprometimento com a palavra, é um camarada que tem todo o ministério atrás de si, e dizer que ele não se ouvido por uma questão de ignorância. Gente que realmente não lê Bíblia, gente que não tem, sabe, conhecimento para dizer o seguinte, olha, isso é uma leitura de... Ninguém quer cumprir a Bíblia. E aí, por último, eu falei com esse meu amigo, presta atenção no que o Cristo da Cruz diz. O Cristo da Cruz diz que ele não aceita o divórcio. E eu sei número de pastores divorciados, inclusive você. Oi. Ai, peraí que eu tenho que fechar o som da Normandete. Eu falei, inclusive, você. E quando a gente olha... Nossa, tem muito som aberto aqui. Quando a gente olha o Cristo da Cruz, ele vai dizer que não era a favor do divórcio, mas quando você vai ler, por exemplo, Malaquias ou Paulo, ele diz assim, você pode dar divórcio, mas não pode repudiar a mulher. Então você percebe que o texto da Bíblia, se ele lido de uma forma literal, ele vai trazer benefícios, malefícios mesmo às pessoas. Vai trazer... Porque se eu leio o texto de forma literal, eu tenho que falar de morte. Se eu leio o texto de forma literal, eu tenho que falar de sangue. Agora, se eu leio o texto de forma diacrônica, tentando entender que esse texto é para esse momento, esse texto é para esse momento, e eu vou usar as palavras do Ed René dentro da mesma pregação, se eu leio o que está no subtexto de toda a Bíblia, e percebo que o Cristo da Cruz, isso foi o Ed René que falou, está de ponta à cabeça, eu tenho uma explosão de transformação, porque o Cristo da Cruz é o que transforma, independente do tempo. Ele fala isso na mesma mensagem, só que o pessoal de extrema-direita isolou um texto para ir contra, ou seja, a igreja sentou no lugar de juiz, e a gente hoje não prega mais o amor da cruz. O amor não interessa, o que me interessa é excluir, é julgar, é segregar, é simplesmente dizer quem é mais santo e quem não é, e fazer separação dentro da igreja. Aí eu volto para aquele meu pastor, que foi um grande professor, que ele não se punha como juiz de ninguém. Sabe, era um cara que ensinava sem se colocar. Quando o G12 entrou na igreja, quando todo mundo foi contra o G12, ele era lúcido, admitiu o G12 e falou isso. E eu conversei com ele no gabinete. Inclusive, ele foi um dos caras que eu falei para ele, eu não posso ser ministro, por 2 motivos. Um, porque eu não sou casado. Outro, porque eu nem quero. Tá? Eu sou polêmico demais para isso. E eu ouvi isso dele, continua fazendo o que você está fazendo. Porque eu dava aconselhamento na igreja. E ele via aquilo lá. Então... eu conversei com ele sobre o G12, ele falou, tem muitos benefícios no G12, vamos tirar o que é de bom no G12 e vamos deixar de fora o que não é. No final, a turma deixou muita coisa ruim dentro ainda, mas tudo bem, faz parte. E dentro, no meio daquele encontro lá, eu tive uma briga, porque teve um cara lá que estava brigando, porque eu foi o primeiro a não chamá-lo de pastor, chamei ele pelo nome. E aí fizeram uma reunião para que eu pedisse perdão a ele, eu falei, vai para o inferno que eu vou te pedir perdão, porque, cara, como é que você é o vaidoso, você está pregando aqui
propósito principal da visão é nos tornarmos todos iguais, a todos nós sermos rigorosamente um diante do Pai, e você quer um título de nobreza dentro de um encontro que promove a igualdade, você está totalmente equivocado. E aí acabou, a discussão acabou ali, morreu, o pessoal me deu parabéns, mas beleza, acabou. E ele nunca mais falou comigo direito, entendeu? Também não faço questão, depois de muito tempo que voltou a falar. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje nós fomos chamados para ser abençoados dentro do que o Darley falou, dentro do que o pastor Túlio me ensinou. Eu fui chamado para ser abençoado para a eternidade. Eu fui chamado para mudar, mas o meu maior chamado é para mudar a eternidade dos outros. Eu não fui chamado para avaliar se o Ed René está pregando bem ou não. Eu não fui chamado para avaliar se o Caio Fábio está pregando bem ou não. É claro que eu vou denunciar o excesso, eu vou denunciar o pecado, e não o pecador. Ninguém é chamado para denunciar o pecador. Você entende isso? E a igreja perdeu esse amor. O amor que traz a pessoa para perto, o amor de compreender, o amor de parar para ouvir, o amor de perguntar por quê, o amor de dizer, meu irmão, eu discordo de você, mas tudo bem. Olha, esse homem é um homem de Deus, eu discordo do que ele falou aqui, apesar de ter... Eu vi tudo que ele falou, eu continuo discordando, mas ele é um homem de Deus. E a igreja perdeu esse norte. A igreja hoje está muito... E quando eu digo a igreja, não é a igreja do fundão. A igreja total, ela perdeu o norte, ela não está voltada para o amor, a igreja está dividida, totalmente dividida. E hoje você vê igreja que coloca política no meio dela, e os nossos vieses hoje, de 2018 para cá, muito por conta das redes sociais, são todos voltados para os valores morais cristãos. Eu concordo com o Ed René, concordo que os homossexuais são excluídos demais, concordo que os homossexuais, sabe, o que eu falei para outro amigo meu que me chamou para assinar esse abaixo-assinado, falou assim, a gente tem que assinar. Eu falei, cara, você é anglicano, a tua igreja tem pastor homossexual, cara, como é que você é contra um negócio desse? Mas eu sou anglicano do Brasil. Não interessa, você está defendendo uma coisa que a tua igreja não é a favor, porque você é a favor de um candidato que defende, sabe, o pessoal está muito cego. Entendeu? Então, eu falei para ele, a reforma protestante que você está brigando não criou os evangélicos. E o Lutero, que você não é evangélico, você é anglicano. A reforma protestante não criou os evangélicos, ela criou os protestantes. O Lutero deve estar tendo um ataque epilético no túmulo dele agora, por tudo que vocês estão promovendo, porque o que ele promoveu foi outra coisa. Tem um livro, né, sobre os pensamentos de Lutero, se vocês puderem ler, vocês vão ver como o Lutero era polêmico, tá? Como ele não concordava com nada do que está acontecendo, não concordava com muita coisa da Igreja Católica, e ele desafiava a Bíblia várias vezes. Lutero, assim como eu, de verdade, eu falo para vocês, Lutero não tinha medo de desafiar a Bíblia, de abrir a Bíblia e questioná-la no nível crítico. Isso aqui serve para mim? Serve para aquele momento? Serve para a igreja? Ou é só invenção? Essa era a pergunta de Lutero. E por isso que ele foi o grande reformador. E por isso que Paulo era um grande reformador. Porque enquanto todo mundo julgava Paulo, ele dizia assim, eu vim polemizar, cara, eu não estou aqui para concordar com vocês. E Paulo morreu sem ser aceito como um dos 12. E Lutero morreu sem ser reconhecido pela Igreja Católica como ele queria ser reconhecido. Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele não queria criar a Igreja Luterana. Ele queria mudar a Igreja Católica. Morreu sem conseguir. E não conseguiu até hoje. Hoje, o Papa Francisco talvez seja o cara mais próximo de Lutero, que diz, por exemplo, dentro da mesma afirmação que o René, que os homossexuais têm direito a casamento, têm direito a ter família e têm direito às questões sociais. E, inclusive, dentro do que o René falou, dentro do que o Papa Francisco também falou à mesma época, né, que foi, os dois falaram numa semana, eu não sei quem inspirou quem, acho que foi o Papa que inspirou o René. Ele disse o seguinte, eles têm direito, inclusive, de serem abençoados por Deus. E aí um monte de gente pega isso e diz assim, não pode. Quem sou eu para dizer quem não vai ser abençoado por Deus, cara? Como é que eu vou definir? Eu vou definir esse grupo aqui não pode ser abençoado por Deus. Então, novamente, eu concordo com ele. Nós precisamos fazer uma mudança na leitura da Bíblia. Mas essa mudança é a mudança que eu mesmo ensino para todo mundo ao longo do tempo, para não que haja erro diacrônico. É uma mudança de leitura. É saber ler a Bíblia de forma diacrônica. Eu não posso bater na minha mulher. Naquela época eu podia. Alguém aqui bate na mulher? Não, se não bate e quer fazer uma leitura real, deveria bater, porque a Bíblia te dá esse direito de bater na tua mulher. A Bíblia te dá o direito de bater na tua mulher, a Bíblia te dá o direito de vender a tua mulher quando você estiver endividado. Alguém aqui vende a mulher? Então, a gente quer leitura real para uma coisa e para outra não, quer leitura literal para uma coisa e para outra não. Quer dizer, aquilo que eu não acho legal, eu tiro. Não, eu não vou tirar o que eu também não posso cair nesse erro de tirar o que eu acho legal. Eu tenho que fazer uma leitura diacrônica. O que serve para esse momento, o que servia para aquele momento, o que serve para a Igreja Universal. Quando eu falo universal, não é do Macedo, não, tá? Então, o que serve para a Igreja Universal? O que serve para a Igreja Universal é que eu vou pegar, isso que eu vou me ater. Novamente, eu vou usar a frase do René Kivitz. Quando eu entender o que serve para a Igreja Universal, eu vou usar a explosão do poder de Cristo para que esse poder transforme a sociedade. E aí,
eu fico com o meu pastor falou lá. Quando eu levar a Cristo, eu levei a Cristo. A minha cultura, o meu pensamento, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, não me interessa. Eu vou levar o Cristo da cruz. E o Cristo da cruz, ele está disposto a abençoar, incluir, amar, transformar, libertar. É isso que o evangelho tem que fazer. Então, respondendo a tua pergunta, nós fomos chamados para ser abençoados no sentido de recebermos a eternidade. Pronto, é essa benção que você tem, mais nada. E acabou. Ah, mas é muito pouco, então vai para o inferno. Porque se essa bênção da eternidade é muito pouco, caminho para o inferno. Porque eu tenho uma convicção absoluta de que jamais sentirei o mormaço do inferno. Tenho convicção absoluta de que passarei a eternidade na presença de Deus. Seja o que isso quiser dizer, porque a Bíblia não explica o que é. Então eu tenho certeza disso. E além disso, para além disso, eu fui chamado para mudar a eternidade das pessoas e dizer para ela, pode ser a prostituta, não vou nem colocar os prostitutas e os homossexuais no mesmo pacote, porque não é a mesma coisa, tá? As prostitutas, os bandidos, os criminosos, a gente viu aqui hoje o que se prega no Brasil, se o Ed Renekiewicz prega que os bandidos não podem ser mortos e inclusive devem ser inseridos no seio da igreja, ele teria sido crucificado do mesmo jeito que foi. Eu não fui crucificado porque eu não tenho a experiência dele, mas os bandidos precisam ser. Tá, o Edivaldo pode não estar na classe, não sei se ele está, mas o Edivaldo era um cara que foi bandido, preso, condenado, entendeu? E foi inserido no seio da igreja. E tem um testemunho para dar. E quantos Edivaldos a gente não tem no Brasil que tem testemunho para dar? Então a igreja foi chamada assim para ser inclusiva, para abraçar, para mudar a eternidade das pessoas, seja elas quem forem, onde quer que elas estejam, e pensem o que elas pensarem. A forma delas serem transformadas, o impacto que o Espírito Santo vai ter na vida delas, vai dizer respeito ao que elas falam com Deus e que o Deus fala com elas. E não aquilo que eu quero que seja. Então, eu fico triste com a igreja hoje, porque a igreja hoje assumiu um papel de... O Ed René, gente, eu vi, cara, olha, esse homem é um mentiroso, é um herege. Cara, para com isso. Como é que esse homem é um herege? Eu não fui chamado para julgar, gente. Eu não fui chamado para julgar. E aí alguém pode dizer, mas pô, você fala mal de Silas Malafaia. Eu não falo mal de Silas Malafaia. Eu falo que o Silas Malafaia está vendendo o evangelho, o que não é mentira, e assumidamente ele faz isso. Eu tenho vídeos do Silas Malafaia dizendo, por exemplo, que se você der um valor X, Deus vai te abençoar com 4 vezes mais. Isso é investimento. Ele transformou a igreja no investimento. Então, falar isso não tem problema para essa turma. Falar esse tipo de coisa não tem problema. Inclusive, o Silas Malafaia é um do ícone dessa bandeira que está se levantando contra o Ed Renekiewicz. Mas falar que Deus vai salvar o homossexual, aí não pode. Aí realmente aí não tem condições, aí não pode falar que vai... Não, aí não pode. Entendeu? Dizer que a gente tem que ter uma leitura atual da Bíblia, isso também não pode. Então tem que ter uma leitura antiga. Mas nenhum deles, até alguns deles bateram na mulher, que teve aquele que bateu na mulher e foi pedir desculpa. Não era nem para ele ter pedido. Vocês viram aquele pastor lá que bateu na mulher e pediu desculpa, mas não era, e ela ficou de cabeça baixa. Mas não era para ter pedido desculpa, porque ele que tá certo. Ele tá fazendo uma leitura da Bíblia sem fazer mudança nenhuma. Ele tá cumprindo o texto. Desobedeceu, senta a porrada. Tem que ser isso. Para essa turma tem que ser isso. Porque é o que eles defendem. E eu fico triste que a igreja defenda esse tipo de coisa. Então, eu falo sempre o seguinte: Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra. Tá? Então, eu também não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com a palavra. Então, enquanto eu tiver compromisso com a palavra, Deus tem compromisso comigo. Quando o meu compromisso com a palavra acabar, o compromisso dele comigo acaba. A partir disso, eu também não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso de ensinar aqueles que querem aprender, né, que Cristo ele veio para abençoar a quem quer que seja. E que a sua graça, amor e misericórdia estão destinados a todos os homens. E que eu não tenho poder de julgar ninguém. E mais ainda, chamado para aprender as mesmas coisas que acabei de falar. Então eu acho que sim, fomos chamados para ser abençoados no que diz respeito à salvação eterna. E nada mais. Deus não vai te dar nada mais se você não gosta da salvação eterna. Estou dizendo para vocês não, tá, gente? É porque eu discuti com 4 amigos essa semana sobre isso e eu falei as mesmas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Nada mais. Se você não está satisfeito com a vida eterna, vai embora e vai para o inferno. Eu estou satisfeito com a vida eterna, tá? Tem gente que não. Então vai para o inferno. Ah, mas eu quero mais, eu quero carro. Então vá onde você quiser, pega o teu carro e vai pro inferno. Mas eu quero a salvação eterna, eu quero a eternidade e quero poder transformar a vida das pessoas. Eu concordo com o que você falou, Ayrton, a nossa igreja, assim como todas, eu tenho muitas debilidades, muitas falhas, tá? Mas eu jamais vou incorrer no erro, né? Nós jamais aqui podemos incorrer no erro de entrarmos no viés juízes, porque aí eu disse para esse meu amigo, por isso que ele mandou dizer, eu falei, cara, a mesma medida que você está usando para julgar alguém é a medida que vai ser usada para você. Cuidado com isso, porque você está pedindo, você está me ligando, você me mandou WhatsApp, você me mandou e-mail pedindo por uma confraria de pastores. Pastor não é confraria, né, gente? Qual é o coletivo de pastor? Não sei. Pedindo por uma aglomeração de pastores aí, seja ela qual for o coletivo, não para isso, assinar um abaixo-assinado contra um homem que vem ensinando a palavra de Deus de forma, sabe, tão ilibada, um homem de caráter reto, probo, íntegro, entendeu?
de caráter ilibado, você está pedindo mesmo para eu fazer um negócio desse? Porque você não entendeu o que ele falou? Não. Só vou dizer para você o seguinte, a medida que você está usando para o teu irmão é a medida que vai ser usada para você. Denuncie o pecado, não denuncie o pecador. E ainda assim tenha certeza de que aquilo é pecado. E antes de denunciar, converse com ele em particular. Se ele se arrepender, acabou. E se você não entendeu o que ele falou, entenda o que ele falou antes de você querer denunciar pecado. Não denuncie pecado sem conversar em particular com quem pecou, e se ele se arrepender, ignorar o que aconteceu. É isso. Eu acho que a nossa contribuição da igreja para a salvação passa por aí, para abençoar as pessoas. Por isso. Os caras falam uma chacina pública, né? É uma chacina pública. Indivíduo. Coletivo de pastor. Eu trouxe ensinamento, qual é o mas eu coletivo de confesso pastor, para vocês que eu aprendo mais que ensino. Possa ser sinódio, concílio, alguma coisa assim. É um concílio, você está certo, é um concílio. Obrigado. É a mesma coisa de bruxa. É o coletivo de bruxo, é concílio e coletivo de pastor também. É de sacerdote. Desculpa, Ayrton. Sempre, com as contribuições de vocês, eu sempre aprendo mais do que eu ensino. A minha função é sempre levantar os questionamentos para melhoramento da reflexão. E esse melhoramento da reflexão nos fazem aprender muito mais, sabe? Ayrton, acho que o próprio texto apresenta uma frase de Paulo aqui, que fala assim, não ultrapassem o que está escrito. E ele vai relatando tudo que passa com a vida dele e de Apolo. A sequência do texto a partir do versículo 5, né? Que ele como se ele tivesse... o propósito dele ali, mesmo sendo perseguido, ele se porta, mesmo sendo amaldiçoado, ele abençoa. A ordem é sempre inversa de tudo que se apresenta hoje. Então, quando se pensa em abençoar ou ser abençoado, eu posso estar falando uma coisa aqui, mas eu sempre enxergo que nós somos muito privilegiados de enxergar a bondade de Deus na nossa vida. Então, nesse primeiro ponto, a gente é abençoado quando você enxerga a bondade de Deus na sua vida. E o segundo ponto é que quando você consegue, o tempo todo você está tentando, eu acho que a gente, assim, depois que você recebe a fé, o tempo todo tentando, fazer coisas que a gente pode dizer que são coisas com coerência. Não vai ser sempre. Então, eu acho que é muito arrogante da gente, né, essa é a minha maneira de pensar, né? Que eu estou aqui para abençoar. Em contrapartida, eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que eu tenho o privilégio de ser abençoado com a bondade de Deus. Então, não sei se vocês conseguem entender, mas o nosso dia a dia ele deve refletir essa bondade de Deus que nós alcançamos. E eu acho que Paulo ele tenta apresentar isso nesse texto. Vocês estão falando que vocês me amaldiçoam, mas eu estou aqui, olha, cara, para fazer o contrário. É apresentar o contrário. Quando vocês me perseguem, eu faço o contrário, eu tento suportar. Né? O texto vai trazer isso daqui. Né? E aqui, por mais que vocês achem que eu sou beneficiado, quem é rico? Vocês é que são ricos. E eu aqui estou trabalhando arduamente. É sempre uma posição nesse momento que é muito humilde da parte dele. E ele, o próprio texto, em algumas vezes, Paulo, ele é incisivo. Eu sou Paulo, o apóstolo do Senhor. Né? E aí, nesse texto, ele inicia. Portanto, se considerem como servos de Cristo e dispenseiros, né, de Deus. Você vê a ordem inversa de tudo que se apresenta hoje na condição de evangelho, né? Que aí que apresenta que a gente tem que ser cauda, né? Que tem que ser cabeça e não cauda, não é isso? As pessoas tratam o evangelho como os seres humanos, os evangélicos, hoje, como os seres mais importantes ou beneficiados da parte de Deus, ao ponto da gente ver essas coisas todas aí, com essas inversões, né? O tempo todo, as inversões. E o próprio Cristo apresenta isso, né? Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de homem e habitou entre nós. Essa coisa do evangelho é sempre a gente tentar enxergar que o ser humano é muito arrogante. Amém? Meus queridos, a gente vai finalizar. Gostaria de dizer que a contribuição aí do Adailton é um tema que é muito rico, vai ser discutido. E eu gostaria só de acrescentar a contribuição dele, que
Eu acredito que os princípios éticos e de Deus são eternos, mas os aplicativos seguem uma evolução na sociedade, né? Entre Exatamente. costumes e hábitos, né? Deixa eu só falar uma coisa sobre Seguem o uma divórcio, evolução Ayrton. contínua da sociedade. É que eu falei aqui do divórcio, que eu falei com esse meu amigo, porque ele foi divorciado, tá? O divórcio não é um... Quem tá divorciado não vai pro inferno, tá? Quem se divorciou, não é isso que eu penso também, não. É exatamente a leitura diacrônica, porque no passado, o divórcio, ele era um problema porque a menina casava com 11 anos de idade e vivia para aquele cara. O cara repudiava a menina, ela ia ser uma escrava. Então, por isso que a Bíblia condenava o divórcio. Mas a partir do momento que a sociedade mudou, hoje a mulher é que pede divórcio, nem o homem. A mulher se sentiu que está casada. Se eu tivesse uma filha, cara, na primeira vez que ele fosse cafajeste, claro, não é julgar nesse, mas eu ensinar minha filha e falar assim: ó, se é cafajeste, não é nem precisa se apaixonar. Mas se você se apaixonar e casar, beleza. A partir do momento que ele começou a tratar você como um cafajeste, peça você o divórcio, tá? Só para deixar claro aí que quando eu fui incisivo com o meu amigo, não é porque eu seja contra o divórcio, não, muito pelo contrário. Era contado no patrimônio do homem, né? Você vê que houve uma Isso. evolução social nesse sentido, e boa, muito boa nesse sentido, muito grande, né? Que era a mulher contada dentro do patrimônio do homem. Você vê que relação social era essa, né? Então, nesse sentido, a sociedade evoluiu e com o princípio de Deus, né? Que, lá em Gálatas mesmo, fala que para Deus não existe homem ou mulher, escravo ou livre. Então, é uma condição de igualdade. O princípio de Deus é esse, né? Mas assim, o fato também de você ser contra alguma coisa não significa que você vai ser assim 100% contra ela o tempo todo. Eu tenho 2 divórcios nas costas, né? Hoje eu sou contra o divórcio. Lógico. Sou contra o divórcio, mas assim, há momentos que o cara bate na mulher o tempo todo. Lógico que a mulher tem o direito de divorciar. O cara trai a mulher o tempo todo. Lógico que a mulher tem o direito de divorciar. A mulher trai o cara o tempo todo. É lógico, ninguém tem que aturar isso. Mas assim, hoje eu vejo o casamento com uma questão diferente que eu via no passado. Eu encaro hoje de uma maneira bem diferente do que eu encarava no passado. É igual ao homossexualismo. Eu acredito que todo ser humano tem o direito a ser feliz, Ele veio independente... Você falou do divórcio, falou que tinha 2 divórcios nas costas, igual ao homossexualismo. Eu também entendo. Que isso? Calma, devagar. Eu tenho E se fosse também, que se fosse também não tinha não, e problema se fosse também? nenhum. Se eu tivesse sido... Eu acredito, eu não acreditava nisso, hoje acredito que o homem pode deixar de ter tendências homossexuais. Eu acredito nisso. Mas se ele não quiser deixar, é um direito dele. Eu sou a favor do casamento civil, não religioso, tá? Civil, entre pessoas do mesmo sexo. Sou a É só ir pra favor. igreja anglicana, cara. Se ele for pra igreja anglicana, ele vai casar no religioso, ainda vai ser pastor. Não, mas aí assim eu sou contra, que eu acho que o evangelho tem que trazer mudança. Se não trouxer mudança, ele não está fazendo o benefício dele. Mas assim, é minha opinião. Mas eu acredito, assim, eu acho que a pessoa tem o direito de ser feliz do jeito que ela é. A questão de igreja é outra coisa. Eu não vou impor a minha religião. Eu tenho um afilhado e tenho um primo que são homossexuais assumidos. Eu não vou impor meu evangelho a eles, cara. Não vou. Eles estão felizes assim, podem ir à minha casa com o namorado o tempo que eles quiserem, vão ser bem recebidos. E não tem por que eu discriminar eles. Acho que no momento que eu discrimino eles, a chance que eu tenho de trazer eles para o evangelho vai diminuindo cada vez mais. E vai diminuindo, e vai diminuindo. E quanto à igreja, tem que abraçar essas pessoas. Como assim, o Edivaldo foi abraçado pela palavra de Deus, o homossexual, o traficante, o adúltero, qualquer tipo de pessoa, a igreja tem a obrigação de abraçar essas pessoas. É obrigação nossa. Mesmo não concordando. Eu ainda tenho uma política, tá, dentro de mim, que eu estou querendo tirar a questão do bandido bom é bandido morto. Mas eu ainda penso, mas já não propago isso. Eu estou conversando entre irmãos, mas já não propago isso. Se alguém vem me perguntar, eu vou falar. Isso não está dentro de mim, eu já estou forçando a barra para isso se tornar natural dentro de mim. Bandido bom é bandido ressocializado. Bandido bom é bandido que tem a oportunidade de recuperar.
Eu tô tentando, assim que acabar esse negócio de pandemia, quero ver se consigo ir pregar em presídio. É um sonho que eu tenho. Porque é aquilo, eu vou lutar contra aquilo que eu não acredito dentro de mim. Eu já vou logo partir para briga, logo para tentar mudar isso dentro de mim. Eu quero pregar em presídio. Um sonho que eu tenho é pregar para aquele ser que eu acho irrecuperável, mas eu sei que é recuperável. Então, ao mesmo tempo, eu vou me mudar para ajudar a mudar. Eu acho que essa é a função do evangelho. É fazer o reino de Deus crescer. E não por imposição, por amor. Eu não posso chegar para o cara que é homossexual, chegar para ele, você vai para o inferno. Não vai, não sei qual é o padrão de Deus. A Bíblia diz que vai, mas eu não sei qual é o padrão de Deus. Eu não sei o que Deus pensa disso. Eu não estou na cabeça de Deus para falar para aquele cara ali vai para o inferno. Às vezes o cara é homossexual, às vezes o cara... Igual a lista de Schindler. Pô, Schindler era um cara adúltero a nível hard, né? Nível hard. O cara. Eu vou falar com aquele cara ali do jeito que ele fez. Eu, pelo menos na minha concepção de ser humano, o que Schindler fez, já de uma maneira errada que ele começou, que a gente vê pelo filme, uma maneira errada, mas no final ele acerta tão bem, que eu vou falar com um cara que ele está condenado? Eu sou impossível de erguer a mão e falar com aquele cara ali que não tinha religião nenhuma e nem pensava em Deus, mas pensou no próximo. Vamos dizer assim, não o tempo todo, mas depois ele começou a pensar no próximo de uma maneira tão radical. Ele deu a vida dele pelo próximo, cara. Você vai lá no museu dele, eu fui ao museu dele e ele morreu pobre, aquele cara. Morreu pobre. Então, ele botou a vida dele rico. O que acontece? Mesmo quando ele tentou se reerguer financeiramente no final da guerra, foi o que eu falei essa semana, as pessoas que são a favor, por exemplo, de uma extrema-direita, como eram naquele período, mesmo depois que você provou que o nazismo era um negócio muito ruim, eles não mudaram de opinião, alguns continuaram inseridos no poder, fecharam todas as portas para aquele cara e ele morreu na miséria. Então, um cara que deu a vida pelo próximo acabou morrendo na miséria pela escolha que fez, por ter dado a vida por um povo, pelos judeus, que era a execração daquele momento. Então, e aí você vai dizer que aí você vai dizer que um cara que deu a vida pelo próximo vai para o inferno porque deu a vida pelo próximo, porque ele pecava. Não faz sentido. Ele amou o próximo tanto, que eu acho que foi mais próximo de Deus que muito padre, mais próximo de Deus que muito pastor, mais próximo de Deus, vou até jogar a gente no fogo aí, mais próximo de Deus, será que a gente faria a mesma coisa que ele fez? Sim, eu fico pensando, será que eu abriria a mão de todos os meus bens, de toda a minha vida, para ajudar um grupo especial, porque eles estão morrendo e vão ser... Eu ia usar a frase do que... Talvez eu usasse a frase que está se usando hoje. Morre gente todo dia. Deixa eu morrer porque morre gente todo dia. Infelizmente. Eu não concordo 100% com o Ed René, já até parei de assinar o canal dele, porque ele fala umas groselhas, em vez em quando, feroz. Mas, assim, nesse ponto de defender o homossexualismo, né, defender o direito homossexual, eu sou a favor. Não sou contra, não. Eu sou a favor. O direito do homossexual ser cidadão, o direito do homossexual casar e deixar os bens para quem ele quer, aquele que ele ama. Eu não sou ninguém para julgar, cara. Eu não sou mesmo. Enfim, a discussão do René foi, o que eu fiquei triste foi o julgamento que a desconstrução da pessoa do cara em cima de um trecho de uma pregação aliás, bem interpretado por gente mal intencionada. Não, é que assim, o problema é esse, cara, a polarização política que a gente está tendo hoje. Eu não concordo com no mundo. Que o Ed René falou, tá? Não concordo. Não concordo com a pregação que ele fez há um tempo atrás, que eu sigo o canal dele. Não concordo com a pregação que ele fez atrás, onde ele foi muito infeliz ao fazer uma exegese do texto de... Onde Jesus está com a mulher samaritana no poço, ele foi muito infeliz e muito triste na colocação dele ali. Não gostei, achei profundamente desrespeitoso o que ele fez. Ali eu já deu uma coisa para eu parar de seguir ele. Aí depois da maneira que ele falou agora, eu não concordei 100% e achei assim muito dúbio. Também vamos parar de seguir, porque como parei de seguir também Caio Fábio. Não posso condicionar o evangelho àquilo que eu acredito, mas também não posso usar ele, como você está falando, como uma faca para agredir os outros. Não posso usar o evangelho, não foi feito para isso. Eu acho que, como o Ayrton estava falando aí, a bênção de Deus, ela não se transforma em agressão. Não se transforma em agressão mesmo. A bênção de Deus acho que a chave da lição de hoje é exatamente essa. A bênção de Deus não pode se tornar agressão para ninguém. Ela é acolhedora. Se eu não concordo, igual aquilo, eu não concordo com o Ed René, eu até botei uma piadinha tal no meu
meu status, tal, mas não vou agredir o cara, não vou entrar lá no coisa dele, vou xingar ele de herege, não sei o que, sei o que lá. E assinar um abaixo assinado, né, cara? Não, cara, você não concorda com o cara? Beleza, não segue mais. Você pode fazer um argumento, fazer um vídeo, como tem um outro pastor que eu sigo, fiz até um curso com ele, o cara vai botando. Olha só, não tem, aí ele falou, não tenho nada contra a pessoa do Ed René. Eu discordo nele nisso aqui, aí pá. Discordo nele nisso aqui, pá. Discordo nele disso aqui, tá. Quer dizer, o cara debateu na boa, com respeito, respeitar. É igual, agora, dá para respeitar um cara que vilipendia, o cara que vende o evangelho, um cara que erra na exegese, segundo a minha interpretação? Eu continuo. Eu não vou desrespeitar a pessoa dele. Vou desrespeitar talvez o que ele falou, mas não a pessoa dele. Agora, não tenho como eu respeitar o Edir Macedo. Não tem como eu respeitar um Silas Malafaia. Para mim, não tem como. Porque, assim, aí... Só que eu não vejo o pessoal que bate só porque um cara tem uma tendência à esquerda e pode ter feito um comentário que eu não concordo, não bater no Malafaia. Não vejo ninguém fazer que é abaixo-assinado para falar que o Malafaia vende o evangelho, vende bênção, usa coisas que são de magia dentro das pregações dele. Você vê simbologias numerológicas dentro das petições de dinheiro dele. E ninguém fala, cara. Todo mundo vê isso aí que tá na cara. Eu, que sou um neófito, quando eu vejo uma pregação dele, tá na cara, toda a exposição, e ninguém fala nada. Todo mundo se cala. Por quê? Porque o cara é o bambambam dentro da igreja. Agora, o cara que tem uma igreja pequena, que tem só aquela igrejinha dele lá, mas tem, assim, uma rede social com bastante seguidores, o pessoal arrebenta o cara, né? Porque você falou tudo, o Ed Renekiewicz não tem poder econômico. Aí é fácil de bater. Ele não tem poder econômico. O Kivitz, a única coisa que ele tem é a igreja dele. E ele é funcionário da igreja. Ele ganha um salário aí de pastor que deve estar em torno de 10 mil reais. 10 mil dólares. Então, ele não tem gravadora, ele não tem editora, não tem ninguém puxando o saco dele. Não promove cantor gospel. Aí, quer dizer, a gente vê vários pastores da Assembleia de Deus, cara, pregando cada heresia, muito pior, mas muito pior do que o Ed René. Assim, não concordei com 2 pregações dele, mas eu vejo dentro da Assembleia de Deus, que eu sigo aqui vários pastores, né, para poder aprender, eu vejo gente, cara, pegando a Bíblia e jogando no vaso e dando descarga, cara, e sentando em cima. E o pessoal batendo palma e dando glória a Deus. É complicado. Muito complicado. Vamos concluindo, né? Para não. A gente vai se estender o dia todo para discutir, mas só para dizer que eu tenho, hoje em dia, tenho muita reserva quanto a essa ortodoxia religiosa, né? Eu prefiro até voltar meu olhar ou para aqueles que são mais humanos, sabe? Tem um reflexo maior de humanidade do que isso que tem a ortodoxia religiosa, que é muito preconceituosa, muito pesada. Eu vou te dar uma literatura então, Ayrton. Tem um bispo anglicano que eu gosto muito, fica tranquilo que eu falei deles, mas ele é um cara muito tranquilo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1984, ele já tá velho. Cara, eu não sei nem se esse cara morreu, deixa eu ver se ele tá morto, porque ele ganhou o Prêmio Nobel. Tenho 3 livros dele aqui em casa. Ele tá com 90 anos, ele não morreu não. Eu matei o cara. É o Desmond Tutu, tá? Ele é bispo anglicano. Cara, e esse cara é muito humano. É talvez um dos bispos mais humanos que a gente tenha vivos hoje. Ele tem livros Nascidos para o Bem. Deixa eu ver aqui, ó. Nascidos para o Bem. Deus não é cristão, Nascidos para o Bem. São livros que falam desse cristianismo bem humanista, tá? Que trata do amor de Deus para o homem. É sensacional esse cara. Ele ganhou o Nobel da Paz em 83 por causa do trabalho dele. Tinha trabalhos sociais e acabou ganhando o Nobel da Paz. E pelos escritos dele também. Tá bom, meus queridos. Assim, parabéns a todos pelas contribuições. Né? A gente sempre se estende porque o papo, né, dá margem para isso, mas não é tempo perdido, não. É tempo muito ganho. Desculpa. Tá bom?
Vai orar, é? A gente encerrar. Pai, graças te damos por esse momento, por esse tempo que passamos aqui, refletindo sobre a tua vontade, sobre a tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e possa abençoar a todos, que o teu Espírito Santo possa nos reanimar e nos trazer graça e luz. Em nome de Jesus, amém.